Bom, então vamos lá para a nossa última escadinha, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento propriamente dito. Então, é na lei orçamentária que o governo vai estimar a receita do ano, né? Porque a lei orçamentária é anual, todo ano tem que ter uma lei nova. E vai fixar a despesa dele. Então, quando ele estima a receita e fixa a despesa, ele tem que observar aquelas metas fiscais que foram definidas na lei de diretrizes orçamentárias, né? Então tem que estar tudo linkado, tudo de acordo. E ele também, e aí, gente, vai uma informação nova aqui, na lei orçamentária também tem, além de fixação da despesa, tem também uma reserva de contingência. O que é reserva de contingência? É um recurso que não fica destinado a nenhum tipo de despesa, que fica ali guardado, porque se acontecer um daqueles riscos fiscais, lembra que tem um anexo de riscos fiscais na LDO? Então, se acontecer um daqueles riscos fiscais, o governo tem uma reserva para poder combater aquele problema, tá? Então, basicamente, é assim que funciona essa relação. A LDO, ela inclusive traz o percentual, né? Que o montante em matéria de percentual que tem que ser observado, né? Que tem que ser implementado na lei orçamentária anual. Mas aonde que está a dotação orçamentária é na lei orçamentária anual. Então, por exemplo, quando o governo vai realizar uma despesa, ele não vai no PPA nem na LDO, ele vai na LOA. É na LOA que ele vai verificar se ele tem dotação orçamentária, se ele tem crédito orçamentário, se ele tem autorização para realizar aquela determinada despesa. Porque o governo só pode fazer despesa se tiver dotação orçamentária, crédito orçamentário, que na verdade são autorizações legislativas para realizar despesas, e aí nesse caso ele vai ter reserva de contingência. Então vamos dar aqui um exemplo, né? Por exemplo, lá que o governo vai estimar a receita, né? Então ele vai definir lá quanto que ele vai arrecadar de receita corrente, de receita de capital, né? E quanto que vem como fonte de recurso tesouro, outras fontes de recurso, né? Então lá que na projeção da receita, né? E é sempre importante lembrar, a receita ela é só uma estimativa. Se fez de previsão, estimou de previsão na lei orçamentária, ele não vai ser penalizado. Agora, é claro que se ele fez uma projeção com irresponsabilidade, né, para poder estimar, fixar uma despesa maior e isso gerar um desequilíbrio orçamentário, ele pode ter as suas contas, né, questionadas. Então, tem que ter uma responsabilidade, apesar de ser uma previsão, a lei de responsabilidade fiscal fala no artigo 12 que essa previsão de receita tem que estar amparada, né, numa metodologia que realmente trabalhe assuntos técnicos, né? Consiga realmente observar todos os parâmetros econômicos e legais para aquela projeção da receita. Então tem lá essa divisão de receita corrente e receita de capital. Então voltando, né? Vamos visualizar um pouquinho agora a questão da despesa e da reserva de contingência. Então a reserva de contingência ela está no campo da despesa, né? Porque é uma dotação orçamentária. Então a gente tem lá quanto que o governo está autorizado para gastar de despesas correntes, quanto que o governo está autorizado para gastar de despesa de capital e quanto que ele tem de reserva de contingência. Essa reserva de contingência é um recurso que fica, digamos assim, global no orçamento, mas o governo ele não tem, digamos assim, autorização para gastar isso automaticamente. Ele tem que abrir um crédito adicional. Por quê? O crédito adicional é que vai pegar essa reserva de contingência e direcionar para uma determinada despesa que ele pretende realizar. Geralmente são despesas decorrentes de situações urgentes e imprevistas. Então, geralmente é um crédito extraordinário. Então, crédito extraordinário, ele através, por exemplo, de um crédito extraordinário, ele anula recurso que está para essa reserva, né, e remaneja esses recursos para a despesa que ele pretende realizar. Mas o problema é que, geralmente, né, quando existe, por exemplo, no caso que a gente está vivendo, foi uma situação tão complicada, uma situação tão difícil que proporcionou um aumento de gasto muito grande, uma redução de despesa, essa reserva de contingência não deu para nada. Então é por isso que o governo está tentando, aí, principalmente o governo federal, encontrar medidas para ajudar os estados e municípios, porque os estados e municípios realmente ficaram muito impactados com a pandemia do Covid. Então, a ideia hoje é que haja um socorro federal para que
os estados e municípios não quebrem, né? Então, basicamente é assim que a gente tem que conseguir visualizar esse contexto orçamentário. Então, lembrar que não se pode fazer despesa sem autorização orçamentária, mesmo nesses casos, tá, gente? Que está tendo aí de calamidade pública, despesas que têm que ser gastas com saúde, tem que ter uma autorização legislativa. Geralmente, né, como são esses casos, essa autorização é dada por créditos extraordinários, que o governo federal abre por medida provisória e que o governo de outros entes, né, entes subnacionais, como estados e municípios, Distrito Federal, fazem por decreto. Beleza? Então é só para a gente ter uma visão prática do orçamento, né, como funciona o orçamento, né, essa visão aí do PPA, LDO e LOA, né, que são todos eles linkados, porque na verdade a LOA tem que estar de acordo, né, tem que estar em consonância com a LDO e a LDO tem que estar em consonância com o PPA. É tudo um sistema interligado de planejamento orçamentário. Então, basicamente, esse vídeo foi só para a gente ter uma palhinha para vocês entenderem um pouquinho mais prático, da forma prática, como é elaborado o orçamento no governo federal. Sempre lembrando, tá, gente? Não esquece, tá? Aquele pedido encarecido de ir lá, se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Alexandre Teshima. Eu vou gravar vários vídeos, já tem vários vídeos disponibilizados lá. E também me seguir no Instagram e no Facebook, tá, gente? Prof. Alexandre Teshima. Eu também tenho uma fanpage no Facebook chamado AFO e Contabilidade Pública para Concursos. Então, gente, é só me seguir que vocês não vão se arrepender. Um abraço e saúde e sucesso!